Então, boa tarde. Vamos lá? Ó, vamos lá, ó. VUF, né, na primeira. Aí tá dizendo assim, o conjunto... Aliás, não, deixa. O conjunto é LI. Hein? Verdadeiro, né? Acho que ninguém... Porque é só pegar a combinação entre eles e vai zerar, né? Esse daqui não era... O conjunto... Esse aqui também não era difícil. O conjunto 100 LI logo é base de R3. Ele é LI, mas não é base, porque para ser base tem que ter 3 vetores LI, né? Então é falso. Letra C, o núcleo da transformação tem dimensão 1. Ó, é verdadeiro porque se eu pegar um elemento... Não, é verdadeiro, né? Se eu pegar um elemento no núcleo... Deixa eu pegar aqui. Implica que o t de x, y, z é 0, né? Ou no caso aqui é o 0, 0, 0, tá? Aí implica que x, 2y. E aqui implica automaticamente que x é igual a y, que é igual a 0, né? E aí o ponto em questão ele fica assim, ó, 0, 0, z. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de z, 0, 0, 1. E aí o núcleo vai ser o espaço gerado pelo vetor. Isso. Tem dimensão 1, tá? Esse aqui especificamente eu fiz na sala. Eu fiz na sala o item C. Vocês perceberam que o item C é a quarta questão, é a mesma transformação, né? Que basicamente, se você usasse o item C e o item H, já saía a resposta da quarta questão. Por isso que eu botei a quarta. Para não ter muito, entre aspas, ela não ser muito trabalhosa, porque você usaria... Então, como ele é gerado só por um vetor, e o vetor não é não nulo, a dimensão dele é 1. Então é verdadeiro, tá? Letra C. O espaço tem dimensão 2. Esse aqui também eu fiz na sala. Perdão, letra D, né? Esse aqui também fiz na sala. Tem dimensão 2. Basta vocês pegarem assim, ó. Se eu pegar um ponto no W, implica que o ponto ele é da forma... Ele, na verdade, você escreve ele assim, como o x é igual a y, né? Ou você escreve como x, xz ou y, yz. É mesmo?
não tem problema, pode escrever qualquer um. E aqui você escreve como x0 mais 00z, que é x e aí basicamente eu estou dizendo o quê? Que qualquer ponto no W ele está no espaço gerado por esses dois vetores. Aí como eles são LI, o W tem que ser esse espaço gerado. Aí a dimensão dele vai ser 2, tá? É verdadeira. A letra E, a transformação não é linear. Eu fiz uma bem parecida naquela revisão, né? A afirmação é T é linear, falsa. Porque o T de 00 não é 0, né? Quando você calcula o T de 00, vai dar 1, 0, 0, que não é o vetor nulo. Logo, é falso. Tá? Isso aqui eu fiz, era a mesma conta que a gente comentou, né? Letra F. Se T é 0, isso aqui também eu comentei na revisão, então T é linear. É falsa, porque isso aqui eu já comentei várias vezes, né? Você pode ter uma função que o T de 0, T dela é 0, mas não necessariamente é linear, né? Se você pegar qualquer uma dessas aqui, ó, T de 0 é 0 não é linear, tá? Então é falso. Letra E, letra G, né? Se T são transformações lineares, né? Tem-se essa aqui é a primeira que você poderia discutir alguma coisa. Mas, por exemplo, vocês entendem o que é isso aqui? R composta com S, a esse colchete. É a matriz da transformação da composta. E aí a gente viu que é basicamente eu pegar a matriz dessa primeira vezes a segunda, né? Aqui basicamente eu estou dizendo é que nem sempre a matriz A vezes B é B vezes A. Tá? Nem sempre isso ocorre. Por isso que é falso. Ok? Porque essa expressão aqui, ó, é o produto de duas matrizes, essa daqui com essa daqui. E essa expressão aqui é o produto de outras duas, essa e essa. E nem sempre vai ser a mesma coisa, tá? Então é falsa. Talvez a parte chata seria dar um exemplo disso aqui, mas como era só para dizer, então não precisa. E a letra H eu coloquei como coloquei para ser verdadeira para você lembrar do teorema do núcleo da imagem, tá? Que até eu botei errado. Mas essa aí eu botei essa aí só para vocês lembrarem do teorema. Ó, ainda botei errado aqui, né? É a dimensão. Tá? É exemplificado como fez na hora. Que a minha ideia é... Eu botei a quarta questão para vocês usarem. Já poderia logo dizer, como o núcleo é 1, e pelo teorema já poderia dizer isso. Já. Então aqui é verdadeiro porque é o teorema do núcleo da imagem, tá? Agora vamos para a segunda. Mas esses itens aqui, alguém tem alguma dúvida? Ó, pessoal, a prova, a última, ela já vai começar pesquisada já de cara, já, para ver se vocês... Mas assim, porque quando foi aquele momento lá que eu pedi para vocês
mexer no caderno, porque eu vi que tinha muita gente com dificuldade de resolver as questões. Vocês estavam com dificuldade, principalmente, porque eu pensei assim, se eu deixar eles abrir, pelo menos vão fazer a da rotação. Porque é só olhar ali no caderno, né, ou no livro. Mas a única difícil, que realmente era a segunda. Mas a segunda eu disse que ia cair. Olha, só uma coisa aqui, pessoal. Quando é questão de prova, eu não minto, não. Então, gente, olha isso aqui, é porque vai estar lá na prova. Eu não vou dizer uma coisa que não vai estar. Até porque é muito conteúdo. Se não tinha selecionado aquelas questões. Daquela que eu selecionei, eu tirei 2, né? Que foi a segunda e a terceira. Aí a quarta eu já tinha feito na sala. Vamos para a segunda? Tá dizendo assim, dado o subespaço V, pessoal, lembrando que vocês podem reclamar a hora que vocês quiserem, tá? Da nota. Não agora, né? Mas depois. Prova é. Deixa eu ver a prova de vocês. Eu acho que eu não trouxe nenhuma foto. Vamos lá, Essa questão não era fácil, mas como eu disse que ia cair, eu pensei, não, eles vão fazer. Chegar lá na hora só copiar. Pois é, a minha ideia, eu pensei, não, essa daqui, eu vou colocar. Eu tava pensando, qual é que eu coloco? Não, vou colocar aquela que eu já disse lá, porque eles vão fazer, dá tempo de fazer. E a gente chega no dia só transcrever, não tem trabalho nenhum. Eu falei. Eu até falei, você não quer ganhar 2 pontos? Eu não disse isso? Então. Ai, gente. Eu só não lembro a questão, eu lembro. Meu Deus, vamos lá, Primeira coisa. Vamos lá. A que eu fiz naquele dia era muito mais difícil, né, do que essa. Vamos lá. Esse conjunto V2, gente, ele tem dimensão 2, né, que é um plano. Então, basicamente, a ideia que eu falei naquele dia era o seguinte, né? Você tem o plano aqui. Aí você tem que pegar 2 vetores ortogonais ao plano, que estejam no... Aliás, ortogonais ao plano não, ortogonais que estão no plano. Aí vocês aqui escolheriam os vetores, aqui a gente vai escolher 2. Depois tem que pegar o produto vetorial dos 2 vetores. E aí o espaço V2 que eu quero é esse gerado aqui, tá? Vamos lá. Você pode pegar qualquer vetor que está no plano aqui. Vamos pegar a primeira equação. X mais um vetor que está no plano, por exemplo, você pode fazer os valores aqui, sei lá, x igual a 1, y igual a 1, e aí o z vai ficar assim, né? 1 mais 2 vezes 1 mais z, né? Fica z igual a menos 3, né? Então, o ponto 1, 1 menos 3, ele está no plano.
ou está em V1, né? Porque o x mais 2 vezes o y menos o z dá 0, tá? Lembrando, esse vetor aqui, que eu peguei, você pega x igual a 1, y igual a 1, você pode fazer qualquer escolha. Desde que a z, né, você pegue... Se eu pegar essas bases direto, mas tem que estar no plano. Tá no plano? Você pegou qual? 0, 0... É que eu fiz depois, é diferente. Eu fiz assim também. A gente fez, no caso. A gente pegava os vetores que você fazia a propriedade, do V1, só que depois eu tentei fazer usando as próprias bases do V1 e dava certo. Porque as próprias bases, elas não formam. Pode ser também. Pronto, acho que essa ideia é melhor do que essa aqui que eu vou fazer. Então eu vou apagar isso aqui. Na verdade, essa ideia é melhor, porque já tem uns vetores. Mas eles vão ser perpendiculares? Eles têm que ser ortogonais. Mas acho que fizeram. É? Continua aí do jeito que tá assim, é melhor. Eu acho mais interessante assim. Aí, agora o trabalho é, a gente vai ter que dar um exemplo de um outro vetor que é perpendicular a isso aqui e está no plano, tá nesse plano aqui, ó. Como é que eu faço isso? Ou então assim, eu vou apagar aqui, vou pegar um mais fácil ainda. Ah não, se bem que é o normal aquele, né? Se bem que já dá pra saber, na verdade. É porque é o seguinte, ó. Não, vou apagar aqui. Tem um jeito mais fácil ainda de fazer. Eu não sei se vocês viram a equação do plano lá na álgebra vetorial. Vocês viram? Vetor normal. Por exemplo, ó, eu tenho o plano AX mais B e Y mais CZ. Qual é o vetor normal desse plano aqui? O vetor normal é ABC. Tá? O vetor normal ou é ABC ou então qualquer vetor paralelo a esse vetor aqui é normal ao plano. Dessa forma, um vetor normal aqui a esse plano aqui é o vetor 1, 2, 1. Tá? Você já podia dizer isso, aí já pode pegar o espaço gerado desse vetor aqui. Então, basicamente era isso, ó. Você poderia, como é que seria a resposta? Ó, observe que uma resposta possível, né? Observe que o vetor U 1, 2, 1 é um vetor normal. Eu coloquei 1 porque tem infinitos, né? Ao plano x mais 2y. Aí basta você pegar agora o espaço gerado por esse vetor. Porque esse vetor roxo aqui, ó, vai ser esse U aqui, tá? Ainda é mais fácil ainda, porque você não precisa nem dos dois vetores, que já deu, o normal já está dado na expressão. Esse vetor roxo é 1, 2, 1. Aí você poderia simplesmente defina V2 como sendo espaço gerado por esse vetor aqui. Isso aqui eu já aceitava como resposta, não precisava provar que é soma direta, não. Mas se vocês quisessem, já dava, tá? Porque agora, vamos supor que eu quero provar, né? Eu tenho que provar... Eu tenho... Oi? R3, obrigado. Eu tenho que provar que a interseção é o vetor nulo, né?
Agora, esse aqui é o mais chatão. Tá? Que a interseção é o nulo, você pode pegar assim, ó. Se está em V1 e V2, significa o quê? Significa que, primeiro, como o ponto está em V1, tem que valer essa condição aqui, tá? X mais 2y mais z. E como está em V2, esse ponto aqui, ó, x mais y, z, ele é alfa vezes o vetor 1, 2. Tá? Significa o quê? Que x, y, z é alfa, 2 alfa, alfa. Ou seja, x é alfa, y é 2 alfa e z é alfa. E aí você substitui aqui nessa equação, ó. Você substitui aqui, tá? Que o x mais 2 vezes y Ctrl Z. Vamos, meu filho. Ele tá cansado, esse computador. Tá trabalhando mais do que eu. E aí daqui, ó, dessa equação aqui, eu tiro o quê? Que alfa mais 4 alfa mais alfa é 0. Aqui eu vou ganhar que o alfa é 0, tá? Se o alfa é 0, esse aqui é 0, 0, 0. Tá? Então a interseção dos dois tem que ser 0, 0, 0, tá? Agora a parte difícil, que eu nem... Se não fizesse também tava aceitável. Que é provar que o R3 é a soma de V1 mais V2. Como é que você faz isso? Basta você pegar... Teria que fazer assim, ó. Dado x, y. Pega um ponto qualquer do R3. Aí você escreve x, y, z como A vezes o vetor 1, 2, 1. 1, 2, 1 porque é o do V1, tá? Mais B vezes o vetor... agora tem que saber quais vetores da base do V2, né? Você tem aí? Não, né? Mas então eu vou colocar aqui e a gente vai deduzir. Então a gente tem esses dois espaços em branco, né? O plural, espaço em branco. Então esses dois espaços em branco aqui, eu vou colocar os vetores da base do plano, desse plano aqui, ó. Esse plano do V2. Como é que eu encontro esses vetores? Então eu vou escrever aqui de preto. Então, se está no V2, satisfaz essa daqui, né? Aí você pega o ponto x, y, z. Aqui tanto faz. Mas se eu isolar o z, por exemplo, o z vai ser menos x menos 2y, tá?
E aqui você escreve como x 0 menos x, 0 y menos 2y, que é x. Pronto, esses dois vetores aqui, 1, 0, menos 1, é que eu vou colocar aqui, ó. E aí vai ficar um sistema 3×3. Aí você vai ter que colocar o A, B e o C em função de x, y e z. Basicamente é isso. E aí, por exemplo, aqui eu vou estar dizendo que vai estar em V, e aqui eu vou estar dizendo que está no V2, que é gerado por esses dois vetores. Tá? Mas se vocês parassem aqui, eu já daria como certo. Aqui. Ok? Cariço? Gente, a terceira... Vamos lá para a terceira. Ai, pessoal, vamos lá. A terceira está dizendo assim, ó, no plano a rotação uma rotação que eu vou chamar de T1 e a outra é o quê? Dilatação. Que é a mesma coisa da expansão, vou chamar de T2. Quando você vai fazer isso aqui, primeiro vem um, depois vem outro. Quando você compõe, inverte. Então a matriz seria assim, ó. Tá? Quando você compõe, inverte. E aí você pegaria a matriz T2, multiplicaria pela T1. E aí dá a resposta. A T2 é a de rotação. Deixa eu colar aqui. Raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E agora tudo raiz de 2 sobre 2, né? E aí você pegaria da expansão, que é raiz de 2, 0, 0, raiz de 2. E aí multiplicaria essa matriz com essa aqui. Tem problema se for só o escalar, raiz de 2? Não, perdão, é o contrário. É a dilatação primeiro. Depois é a... Você perguntou o quê? Tem problema? Se fosse só o escalar, raiz de 2. Precisaria ser a matriz. Tem que ser a matriz, porque senão eu não vou saber se vocês estão sabendo. Não teria problema se você estivesse fazendo a conta sozinho, não. Mas quando eu coloco, eu fico pensando, por que ele colocou só a constante? Tem esse problema. Tá? Então seria assim, essa primeiro essa. Inclusive, aí daria 1, né? Menos 1, 1. Dá a mesma resposta. E 1. Se você pegar ela e multiplicar, mas a ordem tem que ser essa, tá? Apesar de dar a mesma resposta. Hã? Você compõe. É que nem você pega uma função aí compõe e é invertida. É a mesma coisa. Quando você tá... Primeiro vem a T1, a rotação, depois a dilatação. Quando você compõe, T1, aí fica T2 composto com T1, que é a segunda matriz vezes a primeira. E é isso, nesse caso aqui, a ordem, porque elas são comutativas, não vai interferir na resposta, mas interferiria se fosse outro caso. Então essa aqui, basicamente era isso, pegar duas matrizes e multiplicar, tá? Vocês poderiam só colocar isso aqui. E a quarta... Não, mas assim, tecnicamente, se você colocar só assim, já é uma resposta, porque a matriz é definida
A matriz da transformação já define a própria transformação. Mas se você quiser colocar t de xy e botar xy aqui, mas essa aqui é uma resposta que já dá para aceitar. Tá? Você já poderia colocar assim, né? Aí vezes a matriz xy. E aí dá a expressão, né? Também. Hã? Pode. Também não. As três respostas são respostas, são aceitáveis. E a última, aqui, esse enunciado aqui é só verifique que a imagem de uma transformação linear dada por um plano contido no R3. Basicamente, se vocês dissessem que a imagem tem dimensão 2, e vamos lá, já para vocês, para mim já significaria que a dimensão já é um plano. Vocês podiam dizer. Porque aqui eu não como é que é? Eu não cobrei, então para mim não é, para vocês agora não é importante vocês colocassem a equação explícita do plano, que dá para fazer. É só pegar os dois vetores. Vamos lá fazer aqui, ó. Você pega a equação aqui, né? Aí tem duas maneiras, ou você usa o núcleo e a imagem ou usa isso aqui. Se eu usar direto, você pode escrever assim, né? x00 mais 0, 2y0. E aí o que vocês teriam que fazer aqui, né? Fazer isso aqui e teriam que dizer que esses dois vetores são L e I. É uma resposta, né? Tem dois jeitos de fazer. L e I. Logo, a imagem vai ser justamente o espaço gerado por esses dois vetores aqui, ó. E aí, como é o espaço gerado Li, a dimensão tem que ser 2, tá? E aí vocês já poderiam dizer que é um plano. Tá? Ou então vocês poderiam usar o núcleo da imagem, que a dimensão de R3 é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Aí a dimensão do R3 é 3, a dimensão do núcleo vocês sabem que é 1, porque é a letra C da outra. E aí já dá que é 2, e aí vocês já poderiam dizer que é um plano daqui. E aí então aqui, essas duas respostas já seriam resposta. E se vocês quisessem exibir a equação, basta pegar o produto vetorial desses dois vetores aqui, e vai dar... Se bem que, vai dar um vetor que é ortogonal aos dois, que vai ser o vetor normal. Eu já fiz essa conta aqui, né? Vocês poderiam, mas não era obrigatório, tá? Zero. Isso, né? Então esse é o vetor normal. E o plano seria 2z igual a 0. Z igual a 0, né? Que o plano seria 0 vezes x mais 0 vezes y mais... Né? Seria o plano z igual a 0. Mas não é obrigado... Hã? Vetorial. Não, é porque assim, ó. Não, eu só calculei o determinante. Não é assim, não? Vocês fizeram?
Não, mas não demora não. Não é só calcular o determinante da 3 por 3, não. Tira essa aqui. Mas pra quê? Aí você, é tipo um mecanismo. Aí quando você vai fazer pra achar um X, você cobre a primeira coluna e faz a terceira. Ah, é como se fosse um Laplace, só que pra 3 por 3. Mas aí você tem que fazer 3 cálculos. Hã? Fica 2 por 2 na frente. Se quiser. Não, aqui é um determinante, ó. Aqui eu peguei só o determinante. Você calcula o determinante. Você coloca IJK. Você nunca fizeram assim? Eu pensei que todo mundo fazia desse jeito, na verdade. Eu não sabia nem que dava pra fazer de outro jeito. Ó, você calcula aqui, ó. Isso aqui. Aí depois esse aqui. Aí de 2K, né? Aí, ó. Esse, menos esse, menos esse. Aí o K é a terceira coordenada. O I aqui é como se fosse 1, 0, 0. O J é como se fosse 0, 1, 0. E o K é como se fosse 0, 0, 1. Aí como é 2, 0, 0, 1. Como é 2K, ficou 0, 0, 2. Tá? Eu aprendi assim na física. Todo mundo fazia assim. Na matemática também. Cada cérebro é um cérebro, né? Por isso tem vários chapéus. Hã? Esse aqui é... Você só calcula um determinante normal como você calcula, colocando esses vetores aqui. Mas é assim mesmo. Ok? Hã? Não, pode dar um IJK. Aí você só substitui no lugar do I 100, no lugar do J 001. Ou então vai dar os coeficientes. Por exemplo, ó, se fosse assim, I mais J mais K, é o vetor 1, 1, 1. Porque é o coeficiente que está aqui, ó. Tá? Então, essa quarta aqui, essas 3 linhas aqui já seriam uma resposta, ó. Ou então, essa que está aqui também já seria a resposta. Tá? Então, a grande mesmo era a segunda, que eu pensei que vocês iam fazer entre aspas, o dever de casa. Ok? Lembrando que vocês podem reclamar quando vocês quiserem, tá? Depois vocês mandam um e-mail. Ó, vamos lá continuar. Eu demorei um pouquinho nela. Ó, eu desisti do capítulo 7. Eu acho que eu vou falar mesmo do capítulo 7. Pelo menos uma parte lá. Pessoal, capítulo 6 tem uma coisa... Primeiro, vai aparecer muito em EDO isso aqui, tá? Autovalores e autovetores. Tem EDO que tem quando você chega em EDO, como é que funciona lá? Por exemplo, como é que eu resolvo essa equação aqui, ó? Todo mundo sabe, né? Tem uma técnica para resolver essa daqui. A mesma coisa de EDO. Imagina se em lugar de x² fosse assim. Você tem uma função que é a segunda derivada mais 5 vezes a primeira derivada de uma função mais 6 é igual a 0. Tem uma técnica específica a resolver. Não é nada assim de outro mundo, não. Depois que você vê como resolve, é só copiar e resolver todas uma receita de bolo, tá?
E uma dessas técnicas envolve autovalores. E vamos lá. Uma dessas técnicas envolve. Ah, eu não lembro não. Faço a mínima ideia como é que... Mas. Não, mentira, mas assim. Tem a ver com a equação de segundo grau, né? Que tecnicamente você faz assim. Você meio que troca a segunda derivada por uma equação de segundo grau, aí resolve, aí depois volta para. Eu não lembro. Não, realmente eu não lembro tudo. Mas que envolve. Eu não sei nem se essa daqui envolve autovalor e autovetor. Mas que tem a equação que você meio que finge que é a equação de segundo grau, aí resolve a equação, e aí depois isso é associado com a própria equação. E aí, em algum momento lá, vocês vão ter que calcular autovalores, principalmente autovalores de transformações lineares, né? Então, primeiro, a gente vai... E também é o seguinte, ó. Tem outra coisa que é o seguinte. Imagina que você tá lá na... Acho que principalmente não sei se na computação vê essas coisas. Eu acho que vê. Uma matriz assim, que ela é 1, 2, 3, sei lá. Qualquer coisa aqui que não seja zero, né? Eu botei zero que não seja zero. Mas imagine que tem qualquer coisa aqui que não seja zero. Mas aí você imagina o seguinte, eu não quero mexer com essa matriz chatona. Se essa matriz fosse uma matriz triangular, era muito mais fácil de mexer. Se eu não, digamos assim, o que eu estivesse mexendo, a minha matriz triangular e essa matriz, elas tivessem a mesma função. A mesma funcionalidade. E aí tem um jeito de passar para essa matriz aqui, ou digamos assim, quando eu digo matriz, é a mesma coisa que está dizendo operador linear, porque dado uma matriz, eu estou acertando um operador, né? A mesma coisa de diagonalizar uma matriz, ou seja, eu pego uma matriz, e aí você diagonaliza ela, transforma ela numa matriz triangular. Aí fica fácil, porque como é muito mais fácil trabalhar com essa daqui do que com essa primeira, tá? Você imagina que esses pontinhos aqui são números quaisquer que não sejam zero, por exemplo. Aí a maneira de passar daqui para cá também é usando autovalores e autovetores, tá? Porque é o seguinte, ó. Essa cadeira tá... É o seguinte. Você tem uma transformação... Tá caindo, né? Você tem uma transformação... E aí, imagina que esse alfa aqui é a base canônica. Da base canônica na base canônica, aí tem uma matriz chatona aqui. Só que imagina que você pode encontrar uma base, tal que a sua transformação nessa base é uma matriz triangular. Esse tipo. E aí você, entre aspas, a sua matriz ou a sua transformação inicial, ela é irmã gêmea dessa matriz triangular que você achou. Aí você pega o gêmeo e descarta o gêmeo mal, né? É basicamente isso. Para fazer isso, para encontrar uma base dessa, né? Você usa também esse negocinho aqui. A matriz também não precisa nem ser triangular. Basta ela ter blocos. Basta ela ser parecida com a matriz triangular. Ter blocões assim, ó. Imagina uma matriz 100 por 100, por exemplo. Mas ao longo dessa diagonal aqui, ela tem blocos que ela não é uma matriz nula, mas o resto aqui tudo é nulo. Entendeu? Ajuda muito também, né? Muito bem, então vamos ver o que é isso. Não é difícil, gente. Só uma conta mesmo. Eu vou dar a definição, eu vou dar um exemplo, aí eu faço a chamada. Dá uma definição, né? Vocês podem colocar na página 116, né? Na verdade, a definição está na... Não, 116 não. 180 é 180. Vamos lá. Então, seja T é um operador linear, né?
Pessoal, todo mundo tem chance de passar aqui na turma. Hã? Ah, aqui são 2 pontos, é porque ficou muito colado, né? T de V em V, um operador linear ou uma transformação linear, né? Se existirem V pertencente a V, V diferente de zero, esse V tem que ser igual àquele V, né? E lambda real, ok. T de V é V. No livro ele coloca assim, ó. Eu vou colocar assim, T de V é lambda V. Mas no livro ele coloca o T de V, ele coloca só... Não, eu vou colocar uma observação depois aqui para vocês ficarem claros. Então, se existirem um V não nulo, eu já sei, eu encostei esse bicho aqui, encostei a perna aqui, ó, quando eu fiz assim. Se não for isso, se existir um V diferente de zero e um lambda real, tá ok? O T de V é lambda V, então aí lambda vai ser um alto valor. Um alto valor. Isso. T de V é igual a lambda de V. Ou lambda vezes... Porque o lambda é um real, né? É o lambda vezes o vetor V. Alto valor de T. Acho que meu braço tá coisa, né? Hã? T de V. Deixa eu fazer o V aqui mais... T de V igual a lambda V. Ou seja, você tem um vetor, a imagem dele é um múltiplo dele. Podendo ser ele também, tá? Esse lambda pode ser 1. De T. O lambda pode ser zero? O lambda, pela definição, sim. O V aqui não pode. Ó, esse aqui, geometricamente, é sempre mais fácil de entender. É sempre mais fácil de entender a figura do que a definição em si. Tem uma área da matemática chamada teoria espectral. Vem da álgebra linear, mas também... basicamente vem desses negocinhos aqui. Você não ouviu falar do teorema... Se bem que teorema espectral é para ser nessa disciplina. Ou é na álgebra linear 2. Ok. Pessoal, geometricamente, ó, eu vou fazer um negocinho aqui. Imagina que eu pego um V, ó. Aqui é o V. Aí tem a transformação T. Aí o T de V, aí depende do lambda, né? Por exemplo, se o lambda for maior que 1, eu vou estar esticando o V, né? Se o lambda for menor que 1, eu vou estar diminuindo ele.
Vamos supor que eu aumentei só para... Aqui é o lambda V, tá? Quando eu tenho um V, que é lógico que assim, eu não estou dizendo que a transformação em si, ela é lambda V, não. Mas que existem vetores. Quando existem vetores, esses vetores sim são autovetores associados à transformação. Ó, vamos fazer uns exemplos aqui. Vocês estão ainda copiando, né? Todos esses são os mesmos espaços, porque é dimensão finita. R2, R3. Muda, são alguns resultados mais avançados, mas é como se você tivesse... como se fosse um cálculo 2. Né? Você vê o cálculo 1, aí tudo que você usa lá, você vai no cálculo 2. Mas geralmente, o que é mais usado é a análise funcional, que é a álgebra linear em dimensão infinita. Porque como é que funciona? Os espaços que a gente está estudando aqui é tudo R2 e R3, é tudo é dimensão infinita. Então, espaço gerado por dois vetores, que a dimensão é 2, é tudo é dimensão finita. Mas, por exemplo, quando você vai estudar uma coisa mais avançada, geralmente os espaços envolvidos são espaços de funções. Você faz alguma coisa, aí os objetos são funções que estão em espaços de funções. Aí esses espaços têm dimensão infinita. É mais comum. Ó, exemplos aqui, mas a definição de alto valor e alto vetor é a mesma na definição na dimensão infinita e na dimensão infinita. Não, eu falei infinita e infinita duas vezes, né? Da dimensão finita e da infinita. Ah, não, ele estava se espreguiçando, né? Não sei que fosse uma pergunta. Pessoal, os exemplos aqui, eu vou pegar os exercícios mesmo, tá? Página 194. Por exemplo, a primeira aqui, ó. Seja T nossa. Não, na verdade eu vou fazer, acho, os autovetores. Vou fazer a segunda. Vocês botaram? Não, vai, já botei uma aqui mesmo, deixa. Vou fazer a primeira e a segunda. Seja T, R2 em R2. E aí ele é definido aqui, ó, T de XY igual a X. Na verdade é igual a YY. Y2Y mesmo? É o que tá aqui, né? Ele está dizendo assim: mostre que lambda igual a 2 é um alto valor de T e os vetores da forma. Quando vocês virem a palavra, esses mostras aqui não são exatamente uma demonstração, é só uma conta mesmo. Mostra que lambda igual a 2 é um alto valor de T e vetores da forma são os autovetores correspondentes. Essa conta que eu vou fazer aqui, ela vai se repetir assim 500 vezes, tá?
Essa aqui é muito repetitiva. Que basicamente, deixa vocês terminarem de copiar aí pra gente... É, x2x. Tá aqui x2x, mas a gente vai conferir pra ver se tá certo. É, aqui 2y, e aí mostrar que os vetores da forma x2x são os autovetores correspondentes. Não, aqui no livro tá assim. 2y. Qual é a sua edição? Então, o meu eu acho que é da 1800. 1900. Ah, não, eu peguei esse aqui, ó. Mas depois eu vou fazer esse outro. Ó, um alto valor ou um alto vetor, né, associado a ele, é um vetor. Então eu vou pegar o seguinte: se V é um alto vetor, na verdade, esses alto valores têm tudo a ver com EDO, principalmente se a EDO for linear. Quando vocês estiverem vendo lá na EDO. E que também tem a ver com... Vocês já viram exponencial de matriz? Não tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Começa uma coisa... Mas, por exemplo, ó, é elevado a x, né? O número real. Mas existe E elevado a uma matriz. Aí essas... Aqui vai ser uma matriz também. Essas matrizes aqui, essas matrizes estão associadas a soluções de EDO linear, que são autovetores. É uma coisa que meio que vai uma coisa acumulando a outra, tá? Olha, eu acho que exponencial de matriz, eu acho que nessas EDOs normais não se vê, não. Mas não é uma coisa de outro mundo, não. Então, assim, ó, se o V é um autovetor, então é a mesma coisa de um idioma. Se você, nossa, você deve, um idioma X é muito difícil. Mas se você está todo dia, você vai se familiarizando, né? Então, o que eu estou dizendo, que o T de V é lambda V, né? Ou, entre aspas, o T de XY é lambda XY. Vira um sistema, né? E aí eu pego a expressão da transformação T de XY é Y2Y, que é a definição da transformação. E aí lambda X, aliás, lambda vezes o XY é lambda X, lambda Y. E aí fica um sistema, né? Fica y igual a lambda x. E aí fica dois y igual a lambda y. E aqui eu concluo que o lambda é 2, né? Isso se y for diferente de zero, né? E aí, o lambda sendo 2, eu substituo aqui, ó. Tá? E aí, o V, ele que era inicialmente XY, ele vai ser X. E aí quem é Y? É 2x. Basicamente é isso. Então qualquer vetor da forma x2x
ele vai satisfazer essa propriedade. Basicamente é o seguinte, ó. Imagine que eu chute um vetor x, 2x. 2, 4 é um vetor dessa forma, né? Por exemplo, se eu pegasse o vetor 2, 4, calculasse o t de 2, 4, pela expressão lá da função, ó, o t de 2, 4 é y, 2y. Então seria 4, 2 vezes 4. Tá vendo? Ó? O vetor, que é o vetor 2, 4, é esse aqui. Então, t de v é uma constante vezes o próprio v. Só que aqui você encontra infinitos, né? Qualquer vetor da forma x, 2x, ele vai acontecer isso, tá? Basicamente, sempre vai ser resolver um sistema desses, sempre entre aspas, né? Porque dependendo da transformação, é que tem uma coisa que é assim, gente. Nessas disciplinas, é que nem no cálculo 3, cálculo 2. Não, que nem no cálculo 3. Cálculo 3, no máximo, você vê integral com 3 variáveis. Ninguém vê com n variáveis, mas tem. É porque assim, realmente fica meio que impossível fazer o trabalho braçal quando a dimensão sobe muito. É muito impossível. Aí você tem que usar, ou você monta um programa, né, fazer o cálculo, ou então tem que já, enfim, fazer alguma coisa. Ou então, que é pior ainda, você tem que botar um algoritmo, um método computacional para fazer aquilo ali. Aí tem que ver como é que o método, uma coisa vai gerando outra. Mas nesse mundo aqui do Bob, né? É tudo na dimensão 2 e 3. Que é onde você pode fazer a conta mesmo do braçal. Ok, vamos fazer mais aqui. Terceira, por exemplo, né? Aliás, para vocês só respirarem um pouco, vou fazer a chamada. Vocês viram esses editais do PAP? Ah, mas vocês não. Parece que é a partir do 4º semestre, né? Não? Tem umas voltas que não, porque o requisito era a partir do terceiro. Agora tem umas que eram do sexto, tem uma que não tem requisito. Nossa, a partir do 6º? Tem uma que não tinha requisito. Ah, para dar civil, né? Qual é a do DTI? Não tem, né? É, pois é, porque eu lembro que a gente selecionou um aluno ano passado, bem do começo. Você sabe o requisito, e o nosso requisito você aprende por fora. É. Tecnicamente é para. Vamos supor que o PAP da coordenação da civil. Vamos supor que tem esse PAP. Ou da computação, da matemática. Ele ficava lá auxiliando, assim, que também, assim, ele não vai fazer nenhum trabalho que o técnico administrativo faz, porque ele não pode. Aí ele fica auxiliando, por exemplo, o da matemática, ele auxiliava, ele organizava as pastas lá que tinha, ou então algum aluno que tinha dúvida no ciclo, porque também, como eu não ficava lá,
Eu não ficava fiscalizando o trabalho dele, né? Mas era, você delimita assim, você tem que delimitar o que ele exatamente vai fazer. Então não é voltado para a área, não. Hã? Não é voltado para a área. Depende, é. Tem uns que são voltados para a área e outros que não são. Por exemplo, no DTI é voltado. Mas na coordenação ele ficava, você fica meio que dá um apoio. Você tem atendimento pessoal. É, atendimento pessoal. Por isso que não tinha pré-requisito. Você não tem que ter um curso do Excel para, né, fazer as certas. É semestral. É. Semestre passado teve pro segundo semestre. Semestral. A não ser que eles fazem. Ah, não, mas é anual mesmo. No segundo semestre escolhe pro primeiro escolhe pro segundo, né? Coisa assim. E também é com o semestre quebrado, você tem que meio que esquecer dos semestres. Porque as bolsas, elas pegam o ano normal. Por exemplo, né? Os semestres vão misturar com as bolsas. É, mas como é o dinheiro, a universidade não controla quando vem o dinheiro. Quando vem, aí você tem que imediatamente fazer os editais. Ou então deixar feito para quando vier já lançar. Uma pergunta, essa força da pausa, a gente pode pegar outras coisas? Ou trabalho externo? Não. Não? Eu acho que não. Pelo menos assim, no ano passado, foi eu e o Roberto da seleção. A gente pensou assim, olha, os alunos que têm bolsa a gente já descarta. Porque tem que pegar aqueles que já não têm bolsa, né? Para equilibrar. Não é outra bolsa, é do estágio. Eu não sei. Eu acho que não sei. Tem que ver o edital. Mas não pode acumular bolsa, né? A UFCA você fala que não pode acumular bolsas, mas eu acho que pode fazer algumas coisas. Ah, eu não sei. Não sei como é que é. Não. Mas não pode não, né? É. Ana Clara. Ana Vitória. Analice. Andressa. Mas o fato é que o bolsista não pode fazer nada além do que a gente envia tipo uma lista de afazeres que ele tá apto a fazer. Ele não pode fazer nada além daquilo ali. Antônio Rone, Arthur dos Santos, Benjamin, Bruna, Carlos, Clice, não veio, Daniele, Davidson, Diego, Ellison, Ellen, aqui, Evelyn, Felipe Rodrigues, Felipe Nunes, Francisco Guilherme, Francisco Sidrin, Hanna, Isaac, João Carlos, João Felipe, João Isaac, Jonas, não veio, né? José, Alan, José Erbson, não veio. José Caio. José Caio está frequentando, que eu acho que ele da primeira prova foi você e ele, acho que só que faltaram. Ele não está vindo mais, né? Aí vocês estão se perguntando, quem é José Caio? Não, mas a gente sabe. Vocês conhecem, né? Mas ele tá vindo, tá? Ele tá no revista, de manhã ele vem. Não sei se ele tá vindo na volta. José Mariano. Se você vê ele, você pergunta se ele vai fazer com você a segunda chamada. Júlio César. José Mariano, né? Leonardo. Lucas Iago.
Luiz Fernando. Toda vez a você tá aqui. Marco Antônio. Marcos Gabriel. Marcos Vinícius Cruz. Ele aqui, né? Marcos Vinícius Mariano. Oi. Guilherme. Eu coloquei, ele disse aqui. Maria Beatriz. Maria Dalva. Misael não tá vindo, né? Paulo Vinícius. Pedro Antônio. Pedro Henrique Bezerra. Pedro Henrique Brito. Faltou? Pedro Henrique Brito, você? Pedro Lucas. Riquelme. Roberto Pereira. Não veio. E a Virgínia faltou, né? Enquanto ela não estourar no meio de fala, tá bom. Hã? Tem uma criatura muda aqui que falou pra dentro. Paulo Vinícius, né? Mas não tem problema não, porque isso aqui pode mudar. Você pode mudar na hora que você quiser. É isso, né? Vou fazer mais um exemplo. Oi? 6 meses. Deixa eu ver. Pior que assim, eu lembro que é o seguinte, a gente fez a seleção, acho que foi primeiro semestre, mas eu não lembro exatamente quando o bolsista começou. Mas ele foi até dezembro, a bolsa. Mas é no mínimo 6, com certeza. Eu não lembro. Não lembro. Mas eu acho que é mais, viu? Mais de 6 meses. Porque eu lembro que ele botou a frequência de julho, é mais de 6 meses. Porque você tá vendo se o estágio seu é maior, né? Maior do que ele. Eu posso olhar, eu olho nos meus e-mails, aí eu te digo na aula que vem. Aliás, no final da aula eu posso procurar aqui, com certeza tem as frequências que eu enviei. Vou fazer um último exemplo aqui. Quais células? Aí tem que enviar o projeto. Eu não estou muito sem tempo de enviar. Esse ano não enviei nada ainda. Porque tem os alunos, eu estou orientando 4 alunos de mestrado. Não tenho tempo para os outros alunos, né? Por isso que eu não quis enviar. Tchau. Tchau. Calcular autovetores. Por enquanto a gente vai ficar nisso, né? Calcular autovetores e autovalores. E basicamente fica nesse sistema aqui, ó. T de xy igual a xy, né? O V é esse aqui, ó. E aí basta você saber quem é xy, tá? E quem é o lambda também. Por enquanto, né? Fica fácil aqui porque é 2 por 2 também. Se fosse um mais chato, mas vamos lá. E aí é só substituir, né, gente?
quem é t de xy? É x mais y. Pessoal, vocês não podem... Como é que é? Coloque na cabeça de vocês que vocês não podem ficar de exame final. Porque exame final, como é só uma semana, imagine que vocês fiquem assim, 3 exames finais, né? Não é muito bom, não. Mas caso alguém fique, vocês já sabem que o conteúdo da prova vai ser o conteúdo dessa prova aqui, da terceira prova, tá? Porque você nunca tem tempo de estudar para... Se ficar, fiquem com uma disciplina. Nunca dá tempo de estudar mais do que isso, é complicado. E é uma semana entre aspas, né? Porque sábado e domingo não vai contar. Já começa no sábado, deixa eu ver. 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10. É, de segunda a sexta mesmo. Do dia 20, dia 18, né? Não, 9, 10, 11, 12, 18, 19 a 23 de junho. Não. E aí resolve isso aqui, ó. Como é que eu resolvo isso? Por exemplo, eu posso isolar, aqui tanto faz, né? Mas vamos supor que eu isole o y, né? Então fica y igual a lambda x menos x, né? Ou então lambda menos 1 que multiplica x, né? Você pode colocar em evidência aqui o... Então vai ficar o quê? 2x mais y mais y, aí eu substituí aqui, ó, tá vendo? Aqui eu substituí e aqui também é o y. Aí eu resolvo aqui. O 2x menos x vai dar simplesmente x, né? Esse com esse aqui, né? Vai dar x. E aqui eu vou distribuir, então lambda quadrado x menos lambda x. Tem uma coisa aqui que eu posso supor... Não vou supor ainda nada não. Aí vai ficar lambda ao quadrado. Eu vou colocar esse aqui para o primeiro membro, então vai ficar menos 2 lambda x menos x igual a 0. Eu coloco o x em evidência. Aqui está faltando um x, né? Imagina o seguinte, ó, se esse x for 0, o y também é 0, né? Mas como o v não pode ser 0, 0, então o x aqui tem que ser diferente de 0, tá? X ele tem que ser diferente de 0. Por quê? Eu estou fazendo isso porque implica que essa constante tem que ser 0. Esse que está dentro desse parênteses, tá? Novamente, ó. Se o x for 0, o y também é 0 porque o y é lambda x menos x. E aí 0 também o y, mas os dois não podem ser 0 não. Então x é diferente de 0 e você ganha aqui lambda ao quadrado menos 2 lambda é 0. E aqui eu resolvo. Dá para resolver isso? Vou ser um mais aqui, né? Mas pode ser que fique um mais, ó. Fica mais fácil assim. Igual a 2, né? Quando eu passo lá, fica menos 1. Não é não? Ó, 2
1 menos 2 não é menos 1? Ah, claro. Né? Então, essa É que eu não quero fazer Bhaskara, não. Aí aqui eu faço isso, ó. Tá vendo? Lambda quadrado menos 1 ao quadrado. Lambda quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? É lógico que nem tudo fica assim, né? Mas como aqui já eu vi que já dava certo, então a gente não vai fazer aquela conta. Então é mais ou menos raiz de 2, né? Então você tem que lambda é mais ou menos raiz de 2 mais 1. Ou seja, lambda é raiz de 2 mais 1. Tá? Então, se eu fizer Bhaskara, dá certo. E aí os autovetores, para encontrar o autovetor, é só substituir aqui. Mais ou menos, né? Eu substituo aqui, ó. Tem que substituir o lambda aqui. E resolver o sistema que sobra. Chato, né? Mas, fazer o quê? Vida. Vocês conseguem fazer, né? Tá? Então tá bom. Por hoje, né?